Minha Nossa Senhora! Saiu agora uma notícia bombástica no Santos e torcedor. O que eu vou te contar pode mudar tudo dentro da Vila Belmiro. É informação quente de bastidores, algo que pode mexer não só com o elenco, mas também com o futuro do nosso time na temporada. Se você é um torcedor fiel, já deixa seu like no vídeo e fica comigo até o fim, porque você precisa entender cada detalhe dessa reviravolta que está deixando a torcida em choque. A última notícia é super importante mesmo, e eu quero saber sua opinião sobre tudo. O Santos atravessa um dos momentos mais turbulentos da sua história recente. Depois de ter conquistado o acesso como campeão da Série B, o que parecia ser o início de uma reconstrução sólida acabou se transformando em uma sequência de tropeços, dívidas maiores e muita desconfiança sobre os rumos do clube. O vexame mais doloroso e que ainda ecoa nos corredores da Vila foi a goleada por 6-0 sofrida diante do Vasco. Para muitos, esse jogo foi o símbolo de que algo estava realmente fora de controle. E se a gente olhar para o comando técnico, dá para perceber que o problema não está apenas em campo. Marcelo Teixeira, presidente do clube, já queimou 3 treinadores desde o início do seu mandato. Foram apostas que não deram certo, cada uma delas deixando uma cicatriz no caminho. Primeiro foi Fábio Carille, que apesar de ter comandado o time na Série B e garantido bons números, não resistiu ao projeto de mudanças que a diretoria queria implantar. Depois veio Pedro Caixinha, que não conseguiu se firmar e deixou o clube com um aproveitamento de 43%. Na sequência foi a vez de Kleber Xavier, que durou apenas 15 jogos e fechou sua curta passagem com 42% de aproveitamento. Olhando para os números, o torcedor percebe que o melhor resultado foi justamente o de Carille: 53 jogos, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, somando 62,8% de aproveitamento. Ou seja, na prática, o treinador que mais entregou foi aquele que acabou descartado ainda no início do projeto de reconstrução. Agora, a aposta da vez tem nome e sobrenome: Juan Pablo Vojvoda. O argentino que fez história no Fortaleza, ficando 4 anos no comando e conquistando respeito nacional, chega ao Santos para ser o 4º técnico da gestão de Marcelo Teixeira. Mas o torcedor já sabe, não basta trocar técnico, é preciso ter um plano. E pelo que se comenta nos bastidores, Vojvoda chega com uma estratégia muito clara: transformar Neymar no grande diferencial da equipe. Segundo informações apuradas, o treinador entende que Neymar precisa estar mais próximo do gol, sem a obrigação de buscar jogo no meio-campo ou se desgastar em funções defensivas. A ideia é que o camisa 10 seja poupado desse esforço, concentrando sua energia naquilo que faz de melhor: decidir jogos. Neymar já foi informado dessa visão, e existe uma grande expectativa de que o plano de Vojvoda consiga não apenas aumentar a produção ofensiva, mas também blindar o craque de críticas e responsabilidades que acabam pesando demais sobre seus ombros. Esse foco em Neymar faz parte de uma estratégia maior, que inclui reforços pontuais para reorganizar o elenco. E não demorou para o primeiro alvo da era Vojvoda aparecer. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Santos já formalizou uma proposta de 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, ao Tigre da Argentina, pelo volante Santiago Ivan Gonzalez. O jovem de 22 anos é um meio-campista destro, que se destacou pela imposição física, boa cadência de jogo, eficiência nos passes e nos desarmes. Em 2025, já disputou 25 partidas pelo clube argentino e vem se consolidando como uma promessa consistente. A curiosidade é que esse mesmo jogador já havia sido indicado anteriormente por Jorge Sampaoli, quando ainda havia conversas para que ele assumisse o comando do Santos. Só que a negociação com o técnico argentino não avançou porque as exigências dele não foram atendidas. Agora, curiosamente, o nome do atleta volta à pauta, mas dessa vez como desejo de Vojvoda. Caso a contratação seja confirmada, Gonzalez poderá ser o primeiro reforço simbólico dessa nova fase, representando o início de um projeto que pretende dar cara e identidade ao time. E é exatamente nesse ponto que a situação do Santos chama atenção. Não é apenas mais uma troca de comando, é um momento em que a diretoria precisa mostrar se aprendeu com os erros do passado recente. Marcelo Teixeira fez investimentos pesados, trouxe mais de 15 reforços em 2025, aumentou a dívida e apostou tudo em Neymar como bandeira do clube. Agora, com Vojvoda, a cobrança é por resultado imediato. O Santos não pode se dar ao luxo de viver de tentativas. A margem de erro é mínima, principalmente porque o time está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. O próximo capítulo dessa história já tem data marcada: domingo, dia 24, às 16 horas,
contra o Bahia de Rogério Ceni, em Salvador. Esse jogo é muito mais do que apenas 3 pontos. É o início de uma nova era sob o comando de Vojvoda. É a chance de ver se a estratégia de colocar Neymar mais próximo do gol vai surtir efeito já de cara. É a oportunidade de o Santos mostrar que ainda tem fôlego para reverter o cenário negativo e se consolidar na Série A. O torcedor, é claro, carrega aquela mistura de esperança e desconfiança. Afinal, depois de tantas promessas não cumpridas, não dá para acreditar apenas em palavras. O que vai contar de verdade é o que será mostrado dentro das 4 linhas. Mas uma coisa é certa, a chegada de Vojvoda reacende uma chama de expectativa, principalmente por tudo que ele representou no Fortaleza. A torcida do Peixe, acostumada a grandes nomes e grandes histórias, quer ver se esse argentino pode ser o comandante que traga estabilidade e confiança a um clube que parece viver em constante turbulência. Agora eu quero saber de você, torcedor santista que está acompanhando esse vídeo até o fim. Você acredita que o Vojvoda é o nome certo para comandar o Santos nesse momento? A estratégia de deixar Neymar mais próximo do gol pode ser o diferencial que faltava? E mais, você acha que investir pesado em um volante como Santiago Gonzalez é realmente a prioridade para o time? Deixe seu comentário, porque a sua opinião é fundamental para a gente entender o sentimento da torcida nesse momento tão decisivo. Agora se liga nessa última notícia do Santos de hoje, confira. E se a novela no Santos já estava complicada, o capítulo envolvendo Jorge Sampaoli conseguiu deixar a torcida ainda mais dividida. O argentino chegou a negociar com o Peixe, houve conversas, alinhamento de alguns pontos, mas tudo desandou por causa das exigências de reforços. E foi aí que entrou em cena o craque Neto, sempre polêmico e direto, para ironizar a situação. Em seu programa Neto disparou. Ele pediu Lamine Yamal e o Rodrigo. Uma cutucada irônica, claro, mas que reflete a sensação de muitos. As exigências de Sampaoli estavam completamente fora da realidade atual do Santos. A diretoria até tentou contornar a situação, fez propostas, buscou alternativas, mas o argentino se mostrou irredutível. Para ele, sem reforços de peso, não haveria condições de assumir o time. Neto ainda levantou outra questão importante. Como seria a convivência entre Sampaoli e Neymar? Ele lembrou do histórico complicado do treinador em outros clubes e questionou se essa relação teria futuro dentro da Vila Belmiro. Com as negociações encerradas oficialmente, a diretoria santista voltou todas as atenções para Juan Pablo Vojvoda. O argentino, que brilhou no Fortaleza com 5 títulos em 4 anos, está cada vez mais próximo de assumir o comando. O clube já realizou reunião com ele e acredita que nas próximas horas um acerto definitivo deve ser anunciado. A expectativa é grande porque, além do currículo, Vojvoda carrega a fama de dar identidade aos seus times, algo que o Santos vem precisando desesperadamente. Enquanto isso, o torcedor não esconde a insatisfação. A equipe está na 15ª posição do Brasileirão, com apenas 21 pontos em 19 rodadas, muito perto da zona de rebaixamento. O clima ficou tão pesado que um grupo de torcedores chegou a invadir o CT Rei Pelé para cobrar o elenco após a goleada de 6-0 sofrida diante do Vasco. Pressão que só aumenta a responsabilidade de quem assumir o comando. E o próximo desafio já está marcado, domingo contra o Bahia de Rogério Ceni, fora de casa. E para encerrar de vez a polêmica, o próprio Sampaoli resolveu se pronunciar. Em entrevista ao jornalista Lucas Musetti, o argentino explicou que chegou a fazer um diagnóstico completo do elenco e identificou posições carentes. Ele revelou que pediu 3 reforços específicos para conseguir implementar seu estilo de jogo, mas reconheceu que o Santos não teria condições financeiras de atender às suas demandas. Sampaoli ainda fez questão de deixar claro que mantém carinho pelo clube e lembrou da boa passagem em 2019, quando levou um time limitado ao vice-campeonato brasileiro. Mesmo sem mágoas, ele agora segue sem clube, depois de ter sido demitido do Rennes da França no começo do ano. Já o Santos, sem tempo a perder, intensificou as conversas com Vojvoda. A curiosidade é que inicialmente o treinador pretendia descansar e só assumir um novo projeto em 2026. Mas a pressão e a proposta santista acabaram adiantando os planos. Para entender o tamanho do desafio, basta olhar para a temporada. Pedro Caixinha foi o primeiro técnico de 2025. Caiu cedo depois de fracassos no Paulistão e no início do Brasileirão. O Santos tentou nomes como Tite, Dorival Júnior e até novamente Sampaoli, mas nenhum negócio avançou. Restou apostar em Kleber Xavier, que não resistiu à goleada vexatória contra o Vasco no Morumbis. Agora, com Vojvoda praticamente em mãos, o Santos aposta suas últimas fichas em uma reviravolta.
O torcedor, cansado de promessas, só quer uma coisa: resultado em campo. Agora, torcedor, eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que a postura de Neymar, pedindo um elenco fechado e unido, pode realmente mudar o ambiente do Santos nesse momento tão difícil? E mais, você acha que o William Arão tem condições de assumir essa liderança e ser uma peça-chave para o Peixão reagir dentro de campo? Comenta aqui embaixo porque a sua voz é muito importante. Esse espaço é nosso, é da nossa torcida, e eu sempre faço questão de ler tudo o que vocês escrevem. E antes de encerrar, quero deixar um abraço apertado e um beijo no coração de cada um que ficou comigo até o final desse vídeo. Vocês são a alma desse canal, e juntos a gente vai seguir firme, acreditando no nosso Santos.